corpos mergulhados em fluidos, tá, se submetem a pressões. E aí é preciso ficar esperto com 3 conceitos básicos ou 3 tipos básicos de pressão numa situação como essa. Existe a chamada pressão efetiva, a pressão hidrostática e a pressão atmosférica. Pressão atmosférica, todo mundo sabe aí, corresponde à pressão que os gases atmosféricos exercem, né, sobre nossas cabeças. A coluna de ar atmosférico em um determinado nível exerce uma pressão atmosférica. Só que, como eu disse, um corpo mergulhado se submete a mais pressão, tá? Imagine um ponto dentro de um recipiente como esse, cheio de um determinado líquido. Imagine um ponto aqui, ó, por exemplo. De tal forma que acima desse ponto a gente consiga medir uma altura H da coluna de líquido sobre ele, beleza? Existe a influência da pressão atmosférica sobre ele, certo? Mas existe também a influência da pressão que o próprio líquido exerce sobre esse ponto. E a pressão desse líquido, a pressão do fluido exercida sobre o ponto em questão, nós vamos chamar de pressão hidrostática. Essa pressão hidrostática depende de 3 fatores: da densidade do fluido, na maioria das vezes água, da gravidade local, da aceleração da gravidade local e da altura da coluna de fluido, da coluna de líquido, em relação ao ponto onde você quer medir a pressão. Essa pressão hidrostática, pessoal, ela é diretamente proporcional a esses 3 fatores. Quanto maior for a densidade do líquido, do fluido, mais pressão ele exerce. Quanto maior for o valor da aceleração da gravidade também. E quanto maior for essa altura da coluna de líquido, mais pressão é exercida sobre um ponto no interior dele da mesma forma. É por isso que quando você mergulha na piscina do clube, quanto mais fundo você vai, mais pressão você sente no seu ouvido. A altura da coluna de líquido, de água, fica maior sobre você. Quanto maior essa altura, maior a pressão. É por isso que em regiões que estão acima do nível do mar, a pressão atmosférica é menor. Diminui a massa de ar, diminui a altura do nível, né, da coluna de ar sobre os corpos, fazendo a pressão ficar menorzinha. E a tal da pressão efetiva é o total de pressão. Num recipiente aberto como esse, a pressão efetiva é a soma pressão atmosférica mais pressão hidrostática. Legal?